na nossa aula de português do livro 4, tá bom? Na página 11 do livro 4, nós vamos falar sobre convite. A língua portuguesa apresenta alguns gêneros textuais: convite, panfleto, cartazes, palestras, que circulam no nosso cotidiano, com tipologias e funções sociais veiculadas em diversos portadores textuais. O que iremos estudar nesse grupo desculpa. Quando alguém solicita a nossa presença ou deseja a nossa participação em algum lugar ou evento, significa que nós estamos sendo o quê? Convidados. Essa comunicação pode ser feita por meio de convites, de entregues de várias formas. Então, o convite você pode receber virtual, através do e-mail, você pode receber um convite através de, correio, enfim, a pessoa pode ir pessoalmente. Existem várias formas de se fazer um convite. E aí aqui nós temos exemplos, ó. Tem um convite de casamento e tem um convite de um show aqui, ó. Ó, o convite de casamento é um convite mais bonitinho, cheio de coisinha. Convite de um show é mais um convite impessoal, tem mais coisas alegres, assim como um convite de aniversário, assim como um convite de um chá de bebê. Ele tem outras coisas, alguns convites a gente já sabe identificar, não precisa nem ler o conteúdo, você já sabe o que é só de ver o jeito do convite. Aí aqui tá falando assim, ó, existem vários modelos: convite de aniversário, casamento, eventos, palestra, conferência, formatura, apresentação, chá de bebê, convite de chá de festas, chá de mulheres, festa dos homens, convite de... Enfim, gente, existe uma diversidade de convites. Na página 12 tá falando assim: agora é a sua vez de você e seus colegas conversarem sobre tipos de convite. Aí eu vou pedir para você conversar com a sua mamãe. Vocês já receberam algum convite? Tenho absoluta certeza que sim. Para que tipo de evento? Diversos, eu imagino. Você já mandou o convite para alguém? E que tipo de evento você convidou essa pessoa? Então vamos lá, ó, festa de aniversário. Juliana, espero por você no meu aniversário de 8 anos. Assinado Camila. Data, dia 20/7, local, Clube dos Amigos, horário 7 horas. Aí ele vem perguntando: quem está convidando para a festa de aniversário? Quem está sendo convidado para a festa? E em que data acontecerá a festa? Então você vai dar uma observada aqui no convite e vai responder essas perguntinhas aqui. Em que local ocorrerá essa festa? Faça uma lista de alguns presentes que a Camila pode ganhar em seu aniversário de 8 anos. Então, quais presentes a Camila poderia ganhar no seu aniversário de 8 anos? Aí você vai me dar uma resposta pessoal. Observe o convite e resolva as questões. A turma do 2º ano convida para uma festa de fim de ano. Vai ser no dia 13 de dezembro, às 19 horas, na Avenida das Flores, 476, estacionamento gratuito. Quem está organizando a festa? Pinte a resposta correta. Aí você vai olhar aqui e vai responder. Tá falando assim, ó, assinale as alternativas corretas. Aí você vai ver aqui, ó, no B, as alternativas corretas e vai assinar, ou com base nesse convite aqui de trás, tá bom? Continuando com base no convite de trás, seu colega perdeu o convite, por isso que ele te mandou uma mensagem. Ajude-me, perdi o convite. Presta atenção, ó, que ele tá usando algumas frases assim, ó, ajude-me. Perdi o convite, usando alguns pontos, alguns sinais de textuais. Qual é o endereço e a que horas é a festa? Obrigado. Abraços, Tutu. Escreva dentro da imagem a seguir a resposta das perguntas do seu colega. Então, você vai lá no convite lá atrás, vai ver a resposta e vai colocar aqui no celular qual que é a resposta, tá bom? Observe as imagens, qual dela pode representar um convite de casamento? Então, você vai olhar aqui, quais dessas imagens representam um convite de casamento? Você vai fazer um xizinho na imagem que representa o convite de casamento. E você, na página 16, tá? Você já recebeu algum convite para ir a algum lugar? Escreva nas linhas a seguir como era esse convite.
Então, se você já recebeu um convite, escreva aqui como que foi esse convite, tá bom? Após ler as regras, encontre no quadro letras e palavras que não podem faltar em um convite. Aí tá aqui, ó, coloque o nome do convidado, o horário, a data, endereço e assinatura. Isso são as 5 coisas que não pode faltar num convite, certo? Aí você vai procurar aqui, ó, nesse caça-palavras aqui, essas palavras que estão em destaque aqui em cima no quadro, tá bom? Pode grifar com marca-texto, tá? Aí tá falando assim, ó, tipos de frase. No primeiro livro, nós aprendemos 3 tipos de frases, certo? E nós vamos recordar elas aqui e vamos aprender mais um tipo de frase. Então, ele tá pedindo para você ler esse quadrinho aqui. Eu quero que você leia prestando atenção nas pontuações que tem o texto, tá bom? E aí, vamos lá. Nas histórias em quadrinhos que você acabou de ler, podemos encontrar 4 tipos de frase. Então, tem a frase declarativa. É que se faz uma declaração, pode ser ela de forma afirmativa ou de forma negativa. Aí tem um exemplo aqui, ó. Vocês, garotos, nos cobram atitude e independência. Ela tá afirmando uma coisa. Então, quando a frase é declarativa, nós terminamos com ponto final. Seja uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa, terminamos com ponto final, certo? Frases interrogativas é que faz uma pergunta pra gente. Então, quando eu vou formular uma pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Você vai à festa de aniversário do Júnior? Tá fazendo uma pergunta. Frase exclamativa. Eu revelo um estado de espírito, uma emoção. Então, conforme eu falo, eu revelo uma emoção. Nossa, queria só fazer um convite. Aqui ele tá fazendo o quê? Expressando tristeza e frustração. Então, quando eu faço uma frase exclamativa, que eu demonstro emoção, eu termino com um ponto de interrogação. E frases imperativas, que expressam uma ordem, um pedido, uma súplica ou até mesmo um conselho. Chega! Não me pergunte mais nada. Pare com isso. Tá vendo que da forma que eu estou falando, eu estou expressando eu estou expressando um pedido. Não me pergunte mais nada. Ela está fazendo uma súplica. Pare com isso. Ela deu um conselho. Tudo isso demonstrando o quê? Emoção. Então, as frases imperativas, elas podem terminar tanto com um ponto de exclamação, como com ponto final. Dependendo da emoção com que você fale a frase, ela vai determinar se você vai terminar com ponto de exclamação ou com ponto final. Exemplos, porque as frases imperativas, elas dependem do estado emotivo da pessoa. Então, se você está fazendo um pedido ou uma súplica, dependendo da emoção que você está expressando aqui, você vai terminar ou com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação. Por exemplo, uma frase que termine com ponto de interrogação é você falar assim, ó, é uma frase imperativa, mas que você pode terminar com ponto final, desculpa. Então, ó, desculpe-me, eu tô fazendo um pedido, mas eu não expressei uma emoção. Desculpe-me, ponto final. Isso é uma frase imperativa, porque eu fiz um pedido, mas eu não demonstrei uma emoção. Aqui, já na frase que tem aqui da amiguinha, chega, não me pergunte mais nada. Pare com isso. Você vê que ela fala aqui no texto, ela fala bem nervosa, entendeu? Por isso que as frases imperativas dela aqui no texto, algumas terminam com ponto de exclamação, porque ela está fazendo um pedido, uma súplica ou um conselho, mas ela está demonstrando emoção. Então, mais uma vez, as frases imperativas, dependendo da forma da emoção que você expressa, ela pode terminar com ponto de exclamação ou com ponto final, tá bom? Quando nos
nos comunicamos, temos o poder de decidir qual sentido terá a informação. Se na fala o sentido é demonstrado pelo tom de voz que usamos na escrita, o sentido aparece nos sinais de pontuação que colocamos em nosso texto. Então, se eu ler uma frase de vocês, vamos supor que nem essa frase assim: nossa, queria só fazer um convite. Aí você coloca um ponto de exclamação. Eu sei que você tá falando uma frase exclamativa, você tá demonstrando um sentimento, uma ação, seja ele de alegria, de tristeza. Agora, se eu leio uma frase de vocês com esse sinal de pontuação, para já com isso, ponto de exclamação. Eu sei que você tá falando uma frase imperativa, mas que contém emoção, entendeu? Vamos lá. 20. Converse sobre como as pessoas falam nas situações a seguir. De maneira calma, irritada, nervosa. Essa parte aqui, ó, a gente vai conversar sobre isso no chat. Quero saber se vocês entenderam sobre as frases, o que é cada frase. Então, no chat a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Observem 2. Observem as imagens a seguir. O que você acha que as pessoas estão conversando? Complete os balões de fala e lembre-se de colocar a pontuação correta. Então, conforme está sendo a conversa aqui, vocês vão colocar a pontuação correta. Pinte os quadros de acordo com o tipo de frase e a cor que a representa. Então, frase interrogativa, frase exclamativa, frase declarativa. Observe a imagem. Você acha que o garoto está dizendo a verdade? Justifique a resposta. Adoro tomar remédios. Gente, a cara dele é a melhor. Vocês acham mesmo que ele adora tomar remédio? Não, né, gente? Ele tá aqui usando do quê? De ironia. Ele tá falando ironicamente. Ele está usando deboche para falar. Adoro tomar remédio. Aí você vai me responder aqui. Você acha que ele tá dizendo a verdade? Diz o porquê, se você acha que tá dizendo a verdade ou não, tá bom? Vamos lá, ó. Complete o quadro corretamente. Descubra o segredo. Tipos de frase: declarativa, afirmativa. Ela faz uma afirmação. Aí você vai escrever uma frase de exemplo, certo? Uma frase qualquer que você queira escrever, desde que seja declarativa, afirmativa. Aí aqui embaixo tem um espaço vazio, você vai tentar descobrir, ó. Eu não vou à festa. Ele tá fazendo o quê? Eu acho que é uma declaração, mas essa declaração, ela é afirmativa ou negativa? Aí você vai me dizer. Indica admiração, alegria, susto ou tristeza. O que será? Que tipo de frase é? Aí você vai me dar a resposta aqui. Interrogativa, aí você vai dizer o conceito e vai me dar um exemplo. Imperativa, o que a imperativa faz? O que ela expressa? Pare, menino, chega de barulho. Então, ó, você vai tentar descobrir, ó, tem duas frases, dois tipos de frase para você tentar descobrir, 3 conceitos para você tentar escrever e 3 frases para você escrever. Com dúvidas, gente, volta aqui na página 19, tá bom? Que aí você tira as dúvidas. Vamos lá. A canoa virou. Quem deixou ela virar? Foi por causa da Belinha que não soube remar. Eu tirava a Belinha do fundo do mar. Que tipos de frases são as que estão destacadas e numeradas na cantiga? Então, será que classifique colocando aqui nos quadrinhos? Será que é afirmativa? Será que é interrogativa? Negativa? Exclamativa? Aí você vai me dizer. Algumas frases expressam ordem, pedido, súplica, conselho e podem terminar com um ponto de exclamação ou ponto final, dependendo da emoção de quem as pronuncia. A elas damos o nome de frases de imperativas. A seguir você lerá 5 frases terminadas com ponto de exclamação.
Assinale aquelas que podem ser classificadas como imperativas. Lembre-se, a imperativa, ela dá ordem, ela expressa uma ordem, pedido, súplica, conselho. E pode terminar sim com ponto de exclamação, dependendo da sua emoção. Então, você vai ler aqui essas frases e vai me dizer quais delas são imperativas. Leia a tirinha, aí você vai ler essa tirinha aqui do Calvin, tá? No primeiro quadrinho, Calvin faz um gesto para a Suzy e emite um som, representado pela palavra shh. O que essas letras significam? Façam as substituições por palavras no balão. Então, quando uma pessoa faz assim, ó, shh, o que ela quer dizer para você? Aí você vai escrever aqui no balão para mim, tá bom? Encontre nas falas da tirinha uma frase que tenha sentido imperativo. Isso é, você vai procurar aqui nessa tirinha uma frase que dê ordem. Pinte o desenho no qual aparece o personagem fazendo uma frase declarativa. Preste atenção aqui que você vai conseguir fazer esse daqui. E aqui tá falando o quê, ó? Quando não conseguimos ouvir direito uma pessoa, a primeira coisa que fazemos é olhamos para a boca dela, tentando entender o que ela está falando. Experimente falar a palavra dado e tato sem emitir o som. Vou falar aqui para vocês. Vocês conseguem identificar sem emitir o som? Ninguém saberá o que você disse primeiro, certo? Tente fazer isso com a mamãe ou com o papai. Você observou que, se não ouvimos o som, somente o movimento dos lábios não nos dará a pista necessária para descobrir qual o som da letra ou fonema que estamos emitindo, pois a articulação é a mesma, somente a sonoridade, somente o som é diferente. As consoantes D e T têm os sons muito semelhantes, por isso precisamos ter bastante atenção quando vamos utilizá-la. Aí aqui, ó, para realizar os exercícios você deverá analisar com atenção as imagens a seguir. Aí aqui tem um convite de aniversário para uma festa de Halloween do Pedro. E aqui tem um convite, um chá de bebê. Então, tá falando assim, ó, as imagens representam dois convites. Qual a diferença entre um convite e outro? Eu já falei o que é. Um é de uma coisa, o outro é do outro. Faça um X nas colunas de verdadeiro ou falso. O chá de bebê será no salão de festas do condomínio. Aí você vai me dizer aqui qual que é verdadeiro e falso e vai marcar um xizinho, tá bom? Copie na coluna certa as palavras que aparecem nos convites que contenham as famílias silábicas do D e do T. Então, você vai procurar aqui no convite, nesses dois convites, quais palavras que contêm o D e contêm o T. Então, as que contêm o D, você vai colocar aqui e o T aqui. E para terminar, procure em jornais e revistas duas palavras para cada uma das famílias silábicas do T e do D. Colhe-as nos espaços a seguir. As sílabas podem estar em qualquer posição da palavra. Eu quero que... Não quero recorte cole não, tá? Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva aqui, ó, nessas colunas. É para escrever, para treinar a escrita de vocês. E no chat, para terminar, nós vamos fazer um ditado com as letras, com a família silábica do D e com a família silábica do T. Tá bom, crianças? É isso de português. Espero que vocês tenham entendido o que as frases exclamativas, interrogativas, enfim. Espero que tenha ficado de fácil compreensão. E no chat a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.